Ah, Oi, menina sabida, ei, Bárbara querida. bem-vinda à Um nossa prazer, live. uma alegria estar aqui com você, né? Sim, com certeza, um prazer enorme, né? E já Eu, estamos fazendo esse trabalho há um tempinho, né? Estou te acompanhando. sim, desde 2019? Eu acho que sim, 2018, 2019. Todos Sim, os trabalhos que você faz, eu procuro estar junto. sim, é uma história já, né? Uma jornadinha juntas. E eu lembro de cada conceito, de cada visão, né, que eu trazia de alguma coisa, a sua, né, a sua visão daquilo, né, e como que me ajudou e como que me direcionou. Que bom, é um prazer, né? Estar com você nessa jornada, juntas. Você, a Luísa, né? Sim, E tem uma galera, assim, que desde 2018, 2019, a gente caminha juntas. Isso é muito bom, isso reforça, a potência do trabalho, né, Silvânia? Que é algo sim. maior que nos ancora mesmo, né, egrégora, né? Uhum. E eu estou sendo só um canal para direcionar isso, mas o trabalho é muito maior que eu mesma, né? Assim, como um canal para conduzir esse trabalho. Bom, eu não tive muito tempo para preparar nada, então eu vou deixar você. A ideia é a gente trabalhar um pouco sobre a jornada da menina sabida, né? Vamos Esse, bate-papo, né? Vai fluir, porque é tão simbólico, né? Tão bacana, né? Então, vamos lá, vamos. sim, Estou aqui a para gente, isso. sim, a gente trabalhou em grupo, né? Numa jornada com algumas mulheres, tendo como referência o filme Enola Holmes e os contos arquetípicos, né? E dentro da linguagem da ludicoterapia, que a gente já trabalha há um tempo, né? Que é uma linguagem simbólica, onde a gente considera a psique como uma casa, onde existem vários moradores que nem sempre estão de acordo com qual caminho a gente deve seguir, né? E aí o nosso papel é conhecer muito bem os moradores dessa casa psíquica e redirecioná-los, pois de outra forma essa casa se torna uma bagunça. E esse é o grande desafio do autoconhecimento, né, Silvânia? A gente entender o que acontece nessa casa psíquica, quais são essas vozinhas que interferem, né, nas nossas vidas diariamente e que muitas vezes, né, podem estar nos impedindo de avançar em direção ao nosso propósito de vida, né? E o filme eu achei muito interessante porque eu fui apresentada a esse filme pela minha sobrinha, a Bel, há 2 anos atrás. Ela me falou, Tia Bá, tem um filme muito legal da irmã do Sherlock Holmes. E eu não dei muita bola, não, mas chegou para mim, assim, esse ano, de uma forma muito espontânea, né? Todos os trabalhos que eu faço realmente são espontâneos, eu não planejo nada, mas veio para mim esse filme. E eu falei, cara, ela é o arquétipo da menina sabida. Essa Enola Holmes, ela é muito sabida. E aí, E a gente se espelha, né? A gente busca se espelhar. Pode conduzir, vai lá. sim, e aí eu me identifiquei totalmente com ela, para falar a verdade. Falei, gostei dessa Enola Holmes, né? Como que ela consegue transitar bem por essas resistências, né? E as resistências vêm por meio de cenas, às vezes, muito fortes, mas eu achei, assim, perfeito também a condução, né? Da direção do filme, porque também traz uma pitada de humor, traz essa questão assim dela com a intimidade com o público, né? Como se ela estivesse convidando também a gente para fazer parte daquela casa psíquica. E quem é você no meio de tudo isso? Você olha com julgamento ou você não? Você está ali torcendo por ela, se identificando com tudo que está acontecendo ali. E aí a gente trabalhou, né, na jornada algumas etapas desse processo representadas no filme.
Sim. Essa menina sabida, né? É um impulso, né? A gente vê-la, é um impulso para a gente ser fiel ao nosso propósito, à vida feita à mão, né? Como você mesmo cita, Clarice Pinkola fala, né? No Sim, Mulheres Correm com os Lobos, né? E, e ela tem uma parte do filme que me chama um pouco a atenção, né? Bastante atenção, que é a hora, né? Que o irmão que seria o tutor dela, né? Então ele fala: agora eu que vou cuidar de você, né? Você é minha tutorada. E aí ela pergunta: é para minha felicidade ou é para sua? Né? É muito mais para a sua do que para minha. Você me controlar tem muito mais a ver com o seu ego do que com a minha felicidade. E aí dá né, esse questionamento, né? De onde que a gente também pode também em busca, né, de uma proteção, de um lugar seguro, pelo medo, né, a gente se condicionar também, é. né, e Aí, acreditar nesses. sim, ali o irmão dela, né, é Mycroft, e o Sherlock Holmes, os dois estão representando quem na casa psíquica? A madrasta, né? E aí eu preciso falar um pouquinho do conto. O conto da menina sabida fala de uma menina no leito da morte da mãe que recebe uma boneca que representa a bênção das ancestrais e que vai guiá-la pela floresta escura até a casa da mãe selvagem. Mas, no meio do caminho, ela tem que encarar a madrasta, porque o pai da menina casa com a madrasta que não gosta da menina, a maltrata e a faz de escrava. A madrasta está relacionada à energia do patriarcado, né? Uma energia muito forte, também entranhada na nossa psique, né? E que, às vezes, pode representar o próprio ego. E esse ego é uma energia muito forte, né? Que, se bem direcionado, nos ajuda a manifestar as coisas no mundo. Ele tem um papel, né? Mas, como ele é mal direcionado, ele acaba se tornando um predador da psique. E aí começa todo o emaranhado das nossas jornadas, né? Esse predador interno, que é essa vozinha que o tempo todo diz, não é para você, quem é você para conseguir isso? Você vê que desde o início ele menospreza ela, né? Quando ela vai buscá-los na estação de trem, eles praticamente nem enxergam ela, né? Passam por ela como assim, eu nem estou vendo quem você é. E não quero saber também. Não estou vendo e nem quero ver, né? E é mais ou menos o que o ego faz conosco. Ele não quer saber da nossa essência, Interessante. né? Ele não quer saber o que é bom para você, né? Que aí tem tudo a ver com essa fala sua. E muitas vezes a gente atua na nossa vida pelo ego. E E aí ele é que quer começa. proteger, né? Esse excesso de proteção desse ego, né? E o nosso querer também, muitas das vezes, né? Eu preciso de proteção. Né? Até que ponto, né? Que essa proteção é para manifestação do que a gente veio ser e fazer, ou não, né? Sim, sim. Em vários contos, esse ego está presente, né, com diversas roupagens, e como uma energia que menospreza o self, menospreza o self instintivo, né, que é muito representado pela energia feminina, pelo nosso ser também. E aí a gente tem essa questão, né, todos nós somos únicos, né, temos um ser que trouxe qualidades únicas de presença para manifestar, que, né, que tem um caminho, que tem um plano divino, que tem algo para imprimir no mundo, né, algo único. E o ego muitas vezes nos atrapalha nessa jornada, por medo, por superproteção, é, por necessidade de controle, né? E muitas vezes esse ego acaba conduzindo as nossas vidas. E aí complica, né? É interessante porque tem uma questão.
né, forte que assim, eu também como trabalho com o feminino, trabalho com constelação familiar, né, é a questão da opressão do feminino. Né? E quanto mais a gente for fiel, né, a isso que a gente acredita, mais saúde a gente vai ter, mais vontade de viver, mais energia, mais alegria, mais sentido de vida, né, Bárbara? E se a gente abre mão disso, eu vejo muito isso, né? Aí vai definhando, vai desacreditando, vai empobrecendo, né, o nosso ser, a nossa saúde, principalmente a saúde. Por quê? Porque você já parou, já passou a não acreditar nem em você mesmo, né? Porque Sim, muitas das vezes você abre mão daquilo que né, é um chamado, sim, é único, né? E cada um tem um chamado. sim. Isso é muito lindo, É. né? E Ter essa voltando para o força. filme, né? Ali, considerando Enola como personagem principal e os outros personagens, os moradores da sua casa psíquica. Então, estava ali o irmão, principalmente Mycroft, né? Que era muito É, incisivo, e eu tinha uma ali raiva dele. é, representando mesmo esse personagem que muitas vezes representa o eu inferior, sabe? Que quer rebaixar, quer abafar o seu potencial. E ali ele estava representando essa energia na casa psíquica dela, né? Então era uma energia que não queria que ela avançasse. Ah, você vai para o colégio, para o internato, você vai se casar, você vai se moldar, você vai usar luvas, né? Você vai usar um véu para não enxergar a realidade, você vai É, se vestir para não se mostrar agradar e para exatamente agradar. para agradar. E é interessante que ela fica lá naquela casa, né? No internato. Tem. E como que aquela mulher também que coordenava o internato, ela estava tão moldada pelo sistema, né? E dependente daquela busca do amor também. Né? Ela passava que não, ela estava olhando, era o interesse da Enola para ela, né, ter um marido e tudo, mas ela mesma era uma mulher não realizada, né, Bárbara? Exatamente. Em contrapartida, a mãe da Enola, né, que, que ela própria conseguiu resgatar essa mãe selvagem, então você vê que era uma mulher realizada, uma mulher que cumpriu o papel dela e depois soltou, né? Que é o saudável. Então, ela estava ali, enquanto ela esteve com a Enola, ela esteve presente, ela capacitou a menina, ela deu todas as ferramentas possíveis, ela deu um acompanhamento, né, em vários níveis, seja no nível lúdico, com a pintura, seja no nível das artes marciais, né, de todo, as leituras, no nível intelectual. Então, ela deu todo o suporte para ela. Mas depois ela falou assim: vai, vai para a vida, né? E aí você vê que uma mulher realizada, ela não quer prender ninguém. Legal, legal. Uma E eu acho que pessoa realizada não quer prender ninguém, porque aí também a gente não precisa focar só na questão da mulher, né? Porque você vê, de repente, essa senhora do internato era uma mulher, mas que estava sob as leis do patriarcado, ela estava se massacrando. é, Enquanto também os irmãos dela também estavam se massacrando no seu feminino. sim, sim. E é interessante porque às vezes, do ponto de vista de constelação familiar, que é onde né, eu Sim, trafego mais, né? Às vezes a gente não entende uma mãe, né? E ela está sendo essa mulher que já fez a travessia dela e já te liberou, né? E ela está só cumprindo um papel de te mandar para a vida, às vezes te decepcionando, como no caso até da Enola, né? Que a Enola, a princípio, ela fala assim: Nossa, minha mãe me abandonou, me rejeitou. Né? Só que não, a mãe dela queria que ela também é, se individuasse, né? Descobrisse o seu próprio caminho e continuou dando aquele apoio, mas de longe. Então, às vezes, a gente não compreende né? Essa mãe também, que é a mãe boa demais, ou a mãe
né? Que a mãe selvagem, né? Que manda para a vida, que fala, vai conquistar o seu, você, né? Às vezes de uma forma até torta, mas é para a gente se desenvolver por nós mesmos, né? Sim. E aí a Eu gente volta na história do conto e na lúdica terapia, né? Que a gente trabalha sempre essa jornada da mãe boa demais em nós, para a mãe selvagem em nós. Eu costumo dizer que a mãe boa demais está aqui nessa região do umbigo, e a mãe selvagem é o portal do coração. Então a gente tem que fazer essa travessia, né? Hum, E como humanidade, a gente está no meio do caminho. A gente está aqui no plexo solar, na madrasta, na dualidade, né? Lá naquela rigidez ainda, nessa necessidade de controle do ego. E muitas vezes os conflitos vêm exatamente dessa dificuldade de os abrir mão, padrões. né? E enxergar o que precisa ser visto por trás de cada sentimento, pensamento, emoção que vem, né? Então, não é que as resistências vão deixar de existir com o autoconhecimento. Elas vão continuar existindo, né? Um morador da nossa casa psíquica, o ego faz parte. Mas como que a gente pode aprender a lidar melhor com isso, né? Enxergando o que precisa ser visto, entendendo que muito do que a gente vive, às vezes, tem a ver com a nossa ancestralidade, com as histórias que vêm lá de trás, entendeu? E não é para E você, rejeitar isso, né? É para integrar. e você conduz de uma maneira tão, com tanta propriedade, né, as perguntas, e aí a gente sonha à noite, né, vem respostas. É incrível a condição do seu trabalho, né? É É, incrível. Os sonhos, como que eles aparecem? Eu lembro o primeiro que a gente fez, né? E aí veio um sonho com o masculino, e aí você falou assim: não, você tem que resolver com a sua mãe, você não está conseguindo colocar limite. E aí eu fui lá e falei com ela, e a nossa relação mudou. E aí eu consegui ver o masculino também diferente, porque a mãe representa é. a E é relação. uma honra conduzir você, né? Uma pessoa também que está na jornada há muito tempo e que se responsabilizou por essa caminhada, né? É uma honra conduzir você. Porque é raro a gente encontrar pessoas assim, é muito raro, a gente tem que reverenciar, né? E agradecer por ter pessoas assim no nosso caminho. Porque a grande maioria ainda está dormindo, ainda está no lugar da criança ferida, né? Que não quer assumir as rédeas, que não quer tomar posse da sua responsabilidade pela sua jornada. Então, é a gente com a gente mesmo. E eu estou pensando muito sobre isso, assim, ultimamente, sabe? Como as pessoas têm dificuldade de tomar a responsabilidade pela sua jornada, né? Então, é, é delicado isso, porque a gente está num momento em que isso está tornando cada vez mais urgente, né? O chamado está grande e não tem outro caminho a não ser olhar para dentro. Não tem outro caminho a não ser olhar para dentro. É E é, simples. e é tão individual que é só com perguntas e perguntas é, inteligentes, perguntas, né, que os contos nos ajudam, né? Que essa vida simbólica, os sonhos, é, e essa forma também, né, que você cita muito de ver tudo em volta como representação do que está interno. Né? Ai, maravilhoso. Quando a gente Nossa, pega essa sacada, a vida fica muito interessante. muito! Que você fala assim, nossa, né, esse homem aqui tá falando isso e é meu homem interno, né? Que também tá Sim. resistente, que não, que eu tenho que trabalhar com ele, né? Ele que tá Aí você me para de jogando. apontar o dedo para o outro e olha para você. É sempre você com você. O outro é só um espelho.
Você tem que reverenciar e agradecer o outro por estar sendo um espelho, para te mostrar aquilo que precisa ser visto sobre você. Essa é a grande sacada, E né? Tudo que aí, está na nossa frente é parte de nós, é parte do nosso campo familiar, é parte até de vidas passadas. e aí você muda o passo, né, Bárbara? Você muda o passo, você fala assim, ah, então quer dizer que é um masculino, né? Igual na jornada da Enola, você citou para mim, Sim, que, sabe? Não é você que não está dando lugar pro masculino na sua vida. E aí eu comecei a ir pro corpo e perguntar pro corpo, e aí ele falou assim, não, não vai lá e não faz isso não. Eu estava querendo ir resolver uma coisa que é do homem. E não tem problema nenhum a gente transitar, né, nisso. Mas eu perguntei pro meu corpo, é para eu ir lá buscar essa tinta? Eu era buscar uma tinta para pintar o meu portão aqui. E eu tinha toda a convicção que era, sabe? Eu falei assim, não, é eu que vou, eu que tenho que resolver. Mas perguntei. Aí ele falou assim, não. Aí eu perguntei de novo. Eu falei assim, não, esse corpo tá me enganando. Não, de novo. Aí chega ele, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, falou assim: Ah, eu já olhei o negócio do portão, já olhei e eu vou comprar lá e tal. E começou a ter mais iniciativas, sabe? De fazer outras, né? Então, essa coisa da gente, né, ir perguntando, né? Tem hora que é, tem hora que não é. Né? Isso é incrível, né? é uma Foi uma nova diferença. forma de viver, né? Uma forma de viver mais conectadas com a nossa essência, com a natureza, com a nossa própria natureza, né? A gente descolou. A sociedade moderna está completamente desconectada da própria natureza. E aí a gente passa por cima da nossa natureza, passa por cima da própria natureza, né? Não reconhece, não reverencia, não respeita as forças da natureza. E a natureza é muito mais forte que qualquer um de nós. E é muito individual, né, Bárbara? É assim, porque né, você mesmo citou nessa jornada, né? Silvana, talvez o seu feminino pede uma outra coisa, né? Então é muito individual. Por isso a pergunta interna, esse ir para dentro, esse fazer, né, essa conexão com a natureza interna, né? Porque cada Exatamente. Como nós somos indivíduos, cada ser é único. Não tem como você falar que existe uma única forma de manifestar o feminino. Isso é um grande erro. O meu feminino se manifesta muito por meio da arte. É por meio da arte que eu me realizo, em grande parte, no meu feminino. E cada uma de nós tem a sua forma de expressar a sua energia criativa feminina. Da mesma forma, o homem. Então, nós temos energia feminina e masculina em nós. E a gente deveria aprender a transitar bem por essas duas energias, né? Tem até uma frase que eu gosto que eu não sei onde eu ouvi, mas fala que a gente deveria viver como a gente respira, expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Ah, mas eu não quero saber, eu só quero expandir, eu só quero expandir, eu só quero expandir. Está indo contra a natureza. olha que sabedoria, Vai dar ruim, é olha que óbvio. Porque se toda a natureza trabalha expandindo e contraindo, por que cargas d'água você quer fazer diferente? Você também é parte da natureza. Então, é essa falta de respeito com a natureza é que cria todos os conflitos na nossa vida. Porque sim. quando é para contrair, a gente quer expandir. Porque quando é para expandir, a gente quer contrair. E aí a gente sai do compasso natural da vida, entendeu? Porque não é a gente que controla nada, a gente é só um canal. Sente o fluxo e vai. Se o fluxo está mandando para cá, vai na correnteza. Não fica querendo remar contra a maré, né? Essa confiança, né? Essa confiança E em aí algo. é um exercício, né? Você vê que a Enola, ela é treinada para isso. Ela aprende a pintar,
ela aprende a ler livros, né? Super bacanas. Ela aprende artes marciais. Artes marciais, assim, eu acho incrível, né? A própria yoga. São tecnologias ancestrais que Tá aí estão disponível, né? disponíveis para nós, que vão nos levar para esse lugar de alinhamento interno. E aí, outro dia, eu estava ouvindo um mestre de artes marciais falando que ele definindo foco. Ele fala que foco é o alinhamento interno entre mente, coração e espírito. E aí você alinha primeiro e depois você age na direção correta. Foco, coração E e espírito. espírito. Foco, coração e espírito. Mente, coração e espírito, né? Um alinhamento interno para que a ação venha de uma forma natural e de forma certeira. É assim que eles trabalham nas artes marciais, né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de Tai Chi Chuan com um grande amigo, Edu, fofo, né? Que me ensinou um pouco e eu comecei a praticar e eu fiquei maravilhada com os É, benefícios de uma prática tão simples. eu mesma, Bárbara, eu achava que a yoga, por exemplo, eu como professora, eu sou professora há algum tempo, né? Desde 2012, 2010. E eu Amo. achava que pelo que a mídia passa, né, aquelas posturas invertidas e tal, eu falava assim, gente, eu não sou uma boa professora de yoga, porque eu não nasci fazendo yoga, eu não tive a possibilidade, acesso ao balé, que trabalha tanto o corpo. E agora eu tô vendo que uma simples coisa que a gente faz com o corpo, só de abrir e fechar, né? E você mesmo fala, né, da questão com a pelve, com a coluna, são movimentos simples e que fazem uma diferença muito grande, né? Assim, nas questões de memórias, de traumas, de fortalecimento da coluna, né? De concentração no dia a dia, do sono. Então, assim, são coisas muito simples e a gente fica procurando coisas assim, né? Imaginando sabe? E a gente voltar para o simples, né? Achei É, muito eu tenho interessante. uma frase que eu tenho falado muito: o futuro é ancestral. Porque é exatamente a necessidade da gente se reconectar com o básico, com o simples. Porque a gente já expandiu demais e desconectou, descolou. Então agora é o momento de voltar Pro para a simples. essência, para o básico, né? Para a reconexão com a nossa natureza. E ali no filme a gente vê claramente, né, que quando ela vivencia algum desafio, o corpo dela faz o movimento. Ela não fica pensando o que eu vou fazer. Tem momentos ali que ela não pode nem parar para pensar. Ela tem que agir, ela tem que, né, o instinto dela fala alto. É, E aí a gente volta para essa questão do corpo, né? A importância da conexão com o corpo, corpo. Se a porque gente não tiver isso, ele não trabalha a favor nosso, né? A é, gente está porque desconectada. tudo que a gente vive, né, de traumas, e a gente vive muitos traumas na vida, desde a infância, desde o útero, né, desde até vidas passadas, a gente carrega traumas e bloqueios e couraças que vão condensando no nosso corpo. Essas couraças vão impedindo o fluxo de energia de fluir livremente entre os chakras. E a acupuntura também trabalha isso, né? Eu sou Sim, encantada também com a acupuntura. são conhecimentos ancestrais, tecnologias ancestrais, é tudo que a gente precisa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar respiração, quando a gente começa a trabalhar é, a liberação, né, desses bloqueios no corpo, quando a gente começa a trabalhar a flexibilidade da coluna, né, a energia masculina e feminina no corpo. Então, você vê, o Tai Chi Chuan são movimentos lentos. Quando eu fiz a primeira vez, numa escola, eu fiquei até com vergonha, porque eu não conseguia. Eu achava muito chato fazer aqueles movimentos lentos, e aquilo me incomodava profundamente. Só depois de um tempo é que eu tive a oportunidade de fazer de novo, e eu entendi
que aqueles movimentos lentos nos levavam para um lugar de um centro interno, de um lugar do eu observador, onde você se distanciava um pouco e simplesmente observava, assim, o que está acontecendo? O que o campo está querendo me dizer? Qual é o próximo passo? Sente, respira. Tudo é informação, né, Bárbara? Tudo que acontece ao redor nosso é informação. Se a gente não estiver presente no corpo, respirando, né, a gente não percebe. E aí eu fiz um trabalho com a Aida Puxunic, né, durante 3 anos, onde o foco era esse, corporificar a consciência. E foi uma bênção na minha vida, onde, a partir disso, eu realmente entrei para o meu corpo. Porque eu costumo dizer que eu era um fantasminha. Só Eu aqui, era um né? fantasminha. Eu não pisava no chão, eu flutuava, E a gente né? vai falar até como uma questão de segurança, né? Porque é muito seguro você conhecer, você desenvolver a sua mente, ser inteligente, estudar. Né? Tantos cursos hoje em dia tem. Né? E tudo incentiva o quê? A mente. E o corpo? Fica onde? E aí o chamado, né? Eu tinha feito o patchwork durante 10 anos com a Regina Brostel, ela me indicou esse workshop com a Aida Puxuni, Corporificando a Consciência. Eu falei, é isso que eu preciso. Porque eu sempre amei ler e estudar. Sempre, desde criança. Eu também. Então, eu estudava, eu lia tudo que caía nas minhas mãos, estava sempre buscando, mas buscando aqui, né? E como Amém. eu trago daqui para cá, para o concreto, como que eu Uhum. consigo manifestar um pouquinho desse conhecimento aqui no plano físico? Afinal, é aqui que eu tô. Não adianta viajar na maionese. Se eu conseguir trazer um pouquinho e manifestar aqui, tá ótimo. E aí eu inverti as prioridades. Eu E eu comecei a trabalhar no corpo. E eu acho até que essa sua intuição vem muito dessa presença. Porque você responde tão rápido, né? A gente tá lá falando, tal, tal, de repente você já vem com aquele texto. Fala assim, e vai lá no fundo, vai lá no âmago. Você É, para, você nem responde só para você refletir naquilo, né? Você fica ali, é. né? Eu acredito que ali, quando eu me coloco a serviço de um trabalho, na verdade eu estou sendo só um canal, sabe? Mas realmente, por eu estar dentro do corpo, e hoje eu falo com propriedade que eu estou, porque eu me trabalho para isso, eu tenho as minhas práticas diárias, eu sou muito disciplinada nesse sentido, então realmente eu estou, então a energia passa de uma forma mais fluida, né? Então, Perfeito. vem as informações. E ali eu estou sendo um canal e estou conduzindo aquilo de uma forma leve. Nem sempre foi assim, né? É um trabalho. A É um yoga também trabalho. fala disso, né? Desse tapas, que é o esforço na direção correta, né? Que essa prática diária cria em nós uma resistência para as intempéries, né? Para as coisas, para a gente estar preparado, né? Para a gente estar presente. Isso é incrível, né? E às vezes vem a vozinha da madrasta. Ah, não. Ou a mãe boa, boa demais. Não, não faz yoga hoje não, deixa para amanhã. Ah, não vai caminhar hoje não, deixa para amanhã. Sabe? E é o tempo todo isso. Não, é hoje que eu vou fazer, nem que seja um pouquinho, mas eu vou cumprir o meu compromisso comigo. E aí é E uma aí, lealdade, né? À sua essência. É você a serviço de algo maior em você. e você falou uma coisa muito interessante no nosso bate-papo também, na nossa conversa, da questão que eu percebo muito dos padrões que no filme da Enola também trata, né? Dos padrões repetitivos, né? Que a tendência que nós temos que é essa resistência, que às vezes é interna, até você não tratou como resistência, não, energias internas ou externas que nos impedem de chegar onde a gente quer ir, né? Onde que a gente quer avançar. E aí eu vejo que muita questão que eu percebo nos meus atendimentos do feminino, às vezes, no padrão, porque a gente foi para o mercado de trabalho, mas a gente ainda tem tarefas domésticas. Então, essa dificuldade de ir e deixar
a casa que representa, né? Você citou, a casa representa muito o útero, né? Onde que a gente, a nossa primeira casa, e como que eu percebo isso, né? Das mulheres, e minha também, né? Porque a gente atrai, eu preciso deixar aqui mais, pelo menos uma bagunça organizada para eu ir para aquilo que eu tenho que fazer, né? E às vezes eu me perco ali também, né? É uma resistência, né? Ou é uma energia interna de seguir um padrão, talvez, das mulheres que foram as mulheres da casa, né? As mulheres de casa. E, ou às vezes tiveram um masculino forte, tão forte, que não permitiram que o masculino venha para complementar. Então elas tinham que dar conta de tudo. Né? E não dá espaço, né? Então aquele exercício que a gente fez também foi muito legal. De permissão para deixar esse feminino que sente, que vai para o corpo, vir, né? E tomar conta, né? Para a gente avançar. E a gente saber discernir a hora que é hora de parar e a hora que é hora de cuidar da gente. Né? Entender que a energia feminina é o interno, né? Quando você acolhe o seu feminino, você você fica mais pronta, assim, para a vida, né? E a gente aprendeu o feminino muito como algo externo, sabe? Ah, Uhum. eu tenho que ir no salão. Uma vez eu perguntei para uma cliente, o que que você faz por você? Toda semana eu vou no salão e faço a unha. Que legal. Não, mas eu estou querendo saber o que você faz realmente por você, algo que te traz prazer positivo, algo que te traz alegria. Né? E uma vez também eu achei muito interessante que eu tinha uma amiga da faculdade que eu tinha acabado de ter filho, né, e tal, e ela estava na praia, curtindo um solzinho, ai, que delícia aqui. E a mãe dela colocou assim, isso mesmo, filhinha, quando a mamãe está feliz, os filhotes ficam felizes também. Não é pelo sacrifício. A gente vem de uma cultura de muito sacrifício, entendeu? É muito chato, gente. Sinceramente, é muito chato. Não precisa ser pelo sacrifício. Mas como a gente vem de uma cultura patriarcal, onde as pessoas recebem muitos nãos, né? Onde nada é permitido, onde nada é merecido, onde você tem, assim como no filme, ficar engessada ali naquela escola, né? Naquele internato ali, tendo comportamentos iguais, onde você não pode expressar a sua energia criativa feminina, é onde começam as doenças, inclusive no próprio lar. E a falta de alegria do feminino, porque o feminino ele é alegre, espontâneo, por natureza. Né? Então, traz um embrutamento, não sei se seria essa palavra, mas assim, nesse rigor dos padrões, do que eu tenho que agradar, do que eu tenho que fazer, da unha que eu tenho que fazer, né? Do que é esperado que seja, né, uma mulher, que é esperado que seja um feminino, e o afastamento. E aí eu acho interessante no filme que ela fala assim, ela olha para a tela e fala assim, eu vou vestir isso aqui, e era como que chama aquilo que põe Espartilho, um partilho, né? espartilho, que engessava as mulheres, ficava todo mundo. Porque eu quero colocar, não é porque me disseram que eu tenho, né, e que deve se colocar. Eu que quero É, vestir, né? É uma escolha minha. é. E ali a gente vê, né, voltando à questão da casa que você colocou, que eu fiz nessa sessão, a gente fez a referência ao útero, né? Porque o útero é a nossa primeira casa, né? E aí a Sim, nossa relação com a casa tem muito a ver com o que a gente viveu no útero da mãe. E o que a sim. gente viveu no útero da mãe tem muito a ver com o que a nossa mãe viveu no útero da mãe dela. Ou seja, né, tem muita informação aí que a gente precisa enxergar, o que precisa ser visto para liberar, né? E ali no início do filme, né, ou quando o Mycroft e o Sherlock Holmes chegam, eles ficam horrorizados com a casa, né? A casa, a casa da Eu achei Enola.
Que É. horror! O que aconteceu com essa casa? E a Enola vira e fala assim, não é maravilhosa? Né? E aí, olha a diferença dos dois olhares, né? Um olhar que de repente quer que tudo seja perfeito e um olhar que valoriza um pouco a bagunça da casa, a organicidade, né, das coisas ali, a espontaneidade, O natural, né? o natural. Não forçado, porque eu vejo isso também, um esforço muito grande para a casa ser perfeita, né? É. E a gente vem de cultura de casas perfeitas, onde a minha casa tem que ser mais bonita que a sua, onde a minha casa tem que ser mais arrumada que a sua, pelo menos na minha cultura é assim. E tem É. sido ó para eu me desfazer disso. De entender que a minha casa, ela tem que ter a minha cara. Se eu gosto de uma casa colorida, se eu sou colorida por dentro, a minha casa vai ser assim e tá tudo certo. Ela não tem que ser igual de ninguém. E ali no filme, a Enola, ela só consegue criar o novo porque ela vem de uma educação não condicionada. Como seria, Bárbara? Porque a gente sabe que a maior parte veio de uma condicionada, né? Ela viveu uma não condicionada, né? E como seria esse transitar para esse outro lado, né? Já numa outra idade, né? Sim, enxergando que precisa ser visto. Por trás de cada resistência, por trás de cada desafio, por trás de cada pensamento, por trás de cada sentimento. Não é que as resistências vão deixar de existir, mas quando elas acontecerem, você vai saber o que elas representam. E isso não vai te afetar tanto mais. Então, todo o trabalho terapêutico que a gente faz é para conhecer muito bem esses moradores internos dessa casa psíquica, como, quando, de que forma eles se manifestam em nossas vidas, né? E aí, de posse dessas informações, a gente vai transitando por tudo isso e vai liberando do campo tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que é velho e arcaico. Crenças, condicionamentos, bloqueios, couraças, e aí vem o trabalho de corpo como complemento da terapia, que é fundamental, né? Então, é a gente encarando a madrasta, que significa enxergar o que precisa ser visto, por trás de cada desafio, por trás de cada resistência que aparece no seu caminho. E eu tenho certeza que todos que estão aqui sabem o que isso significa, né? Então, a jornada na Terra não é um passeio no parque. A travessia na floresta é uma travessia na floresta escura. E é para todos nós, homens, mulheres, né? A gente fala muito aqui focado no feminino, né, Silvânia? Porque o nosso trabalho é direcionado para isso, mas cabe para qualquer um de nós, porque cada um de nós tem o masculino e o feminino interiores, né? E a ideia é equilibrar essas energias em cada um de nós. Então, onde eu estou massacrando meu feminino, é onde eu não estou permitindo fluir com a vida. Onde eu estou massacrando meu masculino, é onde eu não estou permitindo manifestar na vida. É simples assim. O masculino tem um papel de manifestar, ele é ação, É o né? sol, o sol É é o realizar. sol, exatamente. E o feminino tem o papel de criar. E eu faço uma analogia até com a lua, né? A lua também é o feminino, é a criatividade e também essa conexão com a natureza e as limpezas, né? Então, assim, a gente vê coisas que outros não veem, né? Eu percebo isso, que a gente tem uma visão e uma busca desse mais profundo, né? Para limpar, porque aí eu limpando eu realizo. A importância das terapias, dos trabalhos, né? Você quer propor, Bárbara, aquela questão da jornada, né? A Tem travessia? um presentinho aí para vocês, pessoal, uma Sim, possibilidade. Tá sim. com a Se alguém Bárbara. tiver alguma pergunta também, gente,
Podem ficar à vontade para mandar nos comentários alguma observação, né? Alguma dica, alguma opinião. A gente está fazendo aqui um encontro breve, né? E falando sobre algumas questões que a gente tem trabalhado também na terapia, né, Silvânia? Que a gente tem realizado nas jornadas. E aqui, para finalizar, então, a gente pode fazer uma dinâmica, né? É uma dinâmica dessa travessia interna, que todos nós precisamos realizar e que muitas vezes a gente se sente atados mesmo, né? E entender como que isso funciona para nós, assim. Mas para fechar, então é isso, né? A gente fez esse trabalho com filme, com os contos, né? Quem puder, assista ao filme. Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir várias vezes, porque a cada vez a gente tem insights, né? Mais interessantes, assim. E Colocar Enola Holmes. isso. Sempre tentando enxergar esses personagens do filme como os personagens da sua casa psíquica, né? Então é Sim. isso. Eu vou propor então uma dinâmica aqui, uma respiração. Espero que todos vocês fechem os olhos, sentem confortavelmente, pés plantados no chão como raízes. Solta o ar pela garganta. Ah. Aí a Ângela está falando, estou achando tudo ótimo, anotei muitas dicas que vocês deram. Live bem profunda. É muito pouquinho, né, gente? A gente podia ficar aqui um dia inteiro conversando, eu ia adorar. Solta o ar pela garganta. Ah. Inspira um ar novo e solta um ar velho, naturalmente. Expirar é expirar. Deixar ir tudo aquilo que não serve mais e abrir espaço no corpo e na vida para o novo emergir. Deixa essa energia escoar pela sua coluna, passar pelas pernas, descer pela sola dos pés e aprofundar no interior da terra. Use a respiração para te conduzir até lá. E vai descendo por um grande tubo, as paredes do tubo subindo, subindo, e você descendo profundamente até um cristal líquido, borbulhante, aquoso. Mergulhe nesse cristal, nesse magma terrestre, dessa entidade viva que nos sustenta e nos ancora aqui e agora no plano físico. Você é um ponto de luz enraizado no interior da Terra. Sinta esse abraço caloroso da grande mãe envolver todo o seu corpo. E fica o tempo necessário para se reabastecer. À medida que você respira, vai absorvendo esse cristal, se tornando cada vez mais forte, energizada, ancorada, enraizada, aqui e agora no plano físico. Ah. E quando estiver devidamente abastecida, no seu tempo, aos poucos, vai retomando, passando pelo cristal líquido novamente, trazendo o cristal com você até a superfície. O cristal envolve os seus pés, formando uma botinha de cristal que vai te acompanhar por toda a semana, te ajudando a dar os melhores passos daqui para frente. O cristal envolve as suas pernas até a cintura, ancorando e fortalecendo a sua base no mundo. Envolve o seu tronco e cobre a sua cabeça, descendo pelo topo da cabeça em forma de gotinha verde de limão. Beba esse santo remédio pelo topo da cabeça. E essas gotinhas vão passando por todo o seu sistema, ativando os seus elétrons, fazendo com que eles vibrem numa alta frequência energética, se movimentando rapidamente, promovendo todas as transformações necessárias na sua vida, aqui e agora. Desce pelas pernas, mistura mais uma vez com o cristal, sobe novamente, envolvendo todo o seu corpo,
até o topo da cabeça. Beba vários goles desse santo remédio. Esse líquido cristalino vai lavando todo o seu sistema de tudo aquilo que não serve mais. Crenças, bloqueios, condicionamentos. Tudo que é velho. Formas de pensamento. E desse lugar, visualize um cristal verde esmeralda no coração. Comece a respirar nesse cristal, inspirando essa energia de cura. E à medida que você inspira nesse cristal e solta o ar, você expande essa energia verde do esmeralda para todo o seu campo. Verde esmeralda representa a energia de cura e representa também a energia da prosperidade, que está disponível para nós o tempo todo, basta a gente se conectar com essa energia. Então, traga esse verde esmeralda para a sua vida, para o seu campo, para todas as áreas da sua vida, inspirando o verde esmeralda, soltando o ar, expandindo esse verde esmeralda para todo o seu campo, para cada cantinho do seu ambiente, para o bairro, para a cidade, para o país e para o planeta. Que ofereça essa energia de cura em prol de alguma causa maior, contribuindo com o campo de sabedoria universal para que mais pessoas possam se beneficiar dessa energia que foi gerada. E aos poucos, o seu tempo vai retornando. Mexendo as mãos, mexendo os pés e dando comando para o corpo acordar. E aí? Acabou que eu senti de mudar um pouco a rota. Mas eu acho que ainda dá para a gente fazer da travessia rapidinho. Você topa? Oi, vamos lá. Tá, então a gente vai fazer agora uma dinâmica, que é a dinâmica da ponte, né? Então vocês vão visualizar uma ponte estreita à sua frente. Quem quiser pode ficar em pé, visualizar essa ponte imaginária, né? Uma ponte estreita sob um abismo. Do outro lado da ponte, estão todos aguardando por você. Está a sua mãe selvagem, a sua criança interior, todos os seus Deus. E você vai fazer essa travessia desse lugar seguro para esse lugar do eu superior. Do outro lado da ponte, um lugar de consciência mais elevada, um lugar de prosperidade, de abundância, de alegria, de inteireza, né, do seu ser. Respira profundamente, dê o primeiro passo, com muito cuidado, porque essa ponte é uma ponte muito frágil. Qualquer passo em falso, você pode cair. E sinta no coração, como que é isso para você? Dá esse primeiro passo. Existe alguma resistência? Ou é tranquilo? Você está confortável nesse lugar? Você está seguro? Na sequência, dê o segundo passo e sinta no coração como que é isso para você. Respira profundamente. Dê o terceiro passo. Sinta como que é para você dar esse terceiro passo. É tranquilo? Você está confiante dessa travessia? Ou você tem medo, tem vontade de voltar para trás? Existe alguma resistência? E assim, consequentemente, você vai dando os passos necessários até chegar do outro lado da ponte. Estão todos torcendo por você.
E aí, Silvânia, quando você chegar do outro lado, você me avisa. Como que é para você deixar esse lugar seguro? É uma delícia chegar lá do outro lado. Parece ter uma festa. Sim. Mas a primeira vez que eu fiz, né, que foi na jornada, eu fui muito, assim, tremendo, né? Os passos lentos. Ainda é lento para atravessar, né? Que é a travessia mais importante da nossa vida, eu acredito, né? Essa travessia de quem a gente é para quem a gente veio ser, né? É uma das mais desafiadoras, assim. Então, ainda vacila, né? Ainda as mãos tremem, né? A garganta, que é largar o lugar seguro, né? Mas a hora que chega lá é tudo de bom. Então, eu acho que essa é uma boa metáfora para tudo que a gente tem falado aqui, né? A jornada é essa travessia, é essa ponte estreita, precária, sobre um abismo. Às vezes solitária, né? Como você diz, né? Às E a, vezes e a travessia é solitária. Ninguém pode atravessar essa ponte por você. Seus pais não podem fazer isso, muito menos seus filhos, uhum. seu companheiro, sua companheira. Absolutamente ninguém pode realizar essa travessia por você. E aí a gente ainda vê muita gente com medo de atravessar, né? Do lado de cá, morrendo de medo de atravessar, não querendo assumir a responsabilidade pela travessia. Embora tudo indique que é lá, né? Tudo indica. Não, se não for, eu vou ficar, né? Esse medo vai me tomar, né? Então fica ali, né? E aí, assim, é a natureza, né? A natureza, ela empurra. De uma forma ou de outra, a travessia vai ter que acontecer, por bem ou por mal. Então, assim, existe um movimento natural que vai te empurrar para essa floresta escura, né? No conto, acontece muito isso, né? A menina é mandada para a floresta para buscar o fogo com a Baba Yaga. E Uhum. quando ela chega do outro lado da ponte, né? Ou da floresta, ela fala: vovozinha, eu vim buscar o fogo da casa que acabou. Aí a Baba Yaga, que é a mãe selvagem, virou e falou: mas quem disse que eu vou te dar o fogo tão facilmente? Não será tão fácil assim. E aí ela tem que ficar uns dias na casa da Baba Yaga, passar pelos testes da deusa Megera, né? Para só depois conquistar esse fogo criativo. Então, o fogo criativo, esse poder pessoal, essa realização interna, essa capacidade de manifestar o nosso propósito no mundo é uma conquista. Não vem de graça, né? E aí, com a ajuda da bonequinha, que é a bênção das ancestrais, ela vai dormir todo dia morrendo de medo. Mas como eu vou conseguir fazer isso? A bonequinha acalmava o coração dela, falava: calma, no dia seguinte vai dar tudo certo. E aí ela acordava e a cada dia que ia passando ela ia conseguindo vencer os desafios. Qual que é o papel da bonequinha, da bênção das ancestrais? A intuição, guia, né? E aí a gente volta para a base, né? A cura com a ancestralidade. É a base de todo o processo. Sem olhar para trás, a gente não consegue ir adiante. O futuro é ancestral. Se a gente não olhar para trás, para as nossas raízes, para a nossa origem, a gente, enquanto civilização, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto coletivo, não vai conseguir avançar, né? Por isso honrar a natureza, por isso honrar as nossas raízes, por isso honrar a nossa própria natureza, os próprios ciclos, né? Então, ali a Enola só consegue avançar porque ela tem a bênção da mãe. E às vezes, mas Em eu não alguns me dou bem momentos com a mãe.
Eu tenho problema com o pai, tenho problema com a mãe. Não é questão com o seu pai, com a sua mãe especificamente. É como você olha para as suas origens. É como você reverencia a sua vida. É como você se relaciona com tudo e todos que vieram antes de você, que estão sustentando as suas raízes, a sua base nesse mundo. Sem eles, você não estaria aqui. Então, essa é a consciência básica que a gente precisa e que a grande maioria das pessoas não tem, né? Desculpa, eu te interrompi várias vezes. Não, porque você precisava concluir o raciocínio. Né? Eu acho interessante a sua colocação, né? Porque às vezes um acesso que a gente, ou uma negação que a gente tem, por exemplo, à mãe ou ao pai, nos tira o acesso à ancestralidade que elas representam, né? Que eles representam. Né? Então, outro dia mesmo, eu estava fazendo um bolo e eu sempre tive dificuldade para fazer bolo. Eu falei assim, gente, mas por que meu bolo não fica bom? Minha avó fazia tanto bolo e Eu sei que era tal. só comigo. Aí eu falei assim, gente, não, a minha avó vai me ajudar. Vó, vem me ajudar. E ela fazia muito bolo todo dia, né? Era o que servia. E a primeira vez que meu bolo ficou bom, sabe assim? Que ele ficou fofinho, é um bolo sem glúten. Que é desafiador, mais desafiador ainda, né? Mais desafiador ainda. Então, assim, esse acesso que a gente precisa de ter como bênção e como sabedoria dessa ancestralidade, porque às vezes a gente tem um desafio e é interessante porque às vezes a gente acha que estar bem com a mãe é dizer sim a tudo, né? E a Bárbara ensinou que também o limite, né? É relacionar bem mesmo, né? Não é uma coisa de assentir com tudo e se anular, né? Então, curar essas relações é fundamental, né? Com essa ancestralidade, né, É Bárbara? que você não precisa estar colado na sua mãe para estar bem com ela, né? Muitas vezes a mãe nem está aqui mais. Mas como que você se relaciona com essa energia que trouxe você ao mundo, que minimamente merece essa reverência, esse respeito por isso, né? Quando a gente adquire essa consciência básica, já é um grande passo no processo de cura. E também sair desse lugar, né? Que eu vejo muito, eu tenho atendido muitas pessoas, assim, reclamando disso, né? Às vezes pais e mães buscando nos filhos esse apoio, que deveriam estar buscando lá atrás. E como agir, né? E como agir. Precisa ter uma sabedoria. Né? Então, a gente fala também do lugar desses pais e mães que precisam olhar para trás e buscar a força dos seus ancestrais. Porque é lá atrás é que está a nossa força, né? Não é depositar no filho a sua salvação. Aí carrega, sobrecarrega os filhos, né? Que eu acho que acontece muito, assim, esse lugar do adulto infantilizado que acha que o filho É. tem que dar conta. E às vezes o filho vai por uma questão de gratidão, de sociedade que impõe, ah, não, você tem que fazer, né? Então, você está deixando a sua vida, né? E está olhando para trás, né? E às vezes os nossos pais se realizaram, né? Eles se realizaram, eles tiveram família, eles fizeram, né? Eles tiveram lutas, mas eles também tiveram alegrias, festas. E muitas das vezes nós, como filhos, não estamos nos realizando. Por quê? Porque a gente está olhando para trás, né? A gente está querendo salvar os nossos pais. Né? E isso é um cuidado que a gente às vezes vai no torvelinho, às vezes a gente nem percebe, a gente está lá. Né? É. Deixando a nossa vida, não casando ou não fazendo o que a gente tem como propósito, né? Que nos E realiza. observar, né, onde talvez a gente esteja no lugar desse ego, né? Que aí a gente volta para a sua primeira pergunta lá no início da live, né? Quando você colocou aquela fala da Enola,
Qual foi a fala mesmo? Que Ah, quando. tá. Do irmão, né? Que ela fala assim, irmão, será que é pro seu ego que você tá querendo ser meu tutor? É pra sua felicidade ou é pra minha? Exatamente. Até que ponto a gente se relaciona pensando na felicidade do outro, no que realmente vai ser bom para o outro, ou pensando só no que é bom para mim? Quando a gente está pensando só no que é bom para nós, é o ego, né? Então, olhar quem é aquele outro que está na minha frente, quais são as necessidades dele. Relacionamento é troca. Não é só a minha necessidade, o que é importante para mim, é o meu mundo, né? E a gente cai muito nessa pegadinha por causa da nossa cultura. E a culpa, né, que tentam nos impor, né? Assim, a nossa sociedade é baseada na culpa, né? Ah, se eu não for, a consciência é boa demais, né? Ah, eu tenho que. A consciência boa é eu fazer tudo que esperam de mim, né? Essa é a consciência boa. Mas dormir na culpa é só para os adultos, né? O adulto consegue ficar com culpa, a criança não. A criança fala, ah, eu vou lá para atender porque aí eu durmo melhor. Eu durmo Sim, com a consciência tranquila, né? E a e aí consciência tranquila. a gente vem para uma questão também que é muito importante na nossa jornada, né, Silvânia? Que é a cura da criança interior, né? Porque grande parte das bagunças que a gente apronta na vida, quem está aprontando é a criança para ser vista, né? Para ser amada, para ser acolhida, para ser reconhecida. E quem que tem que dar esse amor, esse reconhecimento, esse olhar amoroso para nossa criança? É a gente mesmo. Interessante. E aí, quando a gente não faz isso, aí ela vem para fazer bagunça mesmo, para criar problema mesmo, para quê? Para a gente poder olhar para ela. Por isso que eu recomendo, todos os dias, conecta com a sua criança, o que eu posso fazer por você. Dá para ela um prazer positivo todo dia, uma balinha, né? Um passeio, um descanso, uma pipoca, né? O que sentir qual que é a necessidade da minha criança. A gente tem essa criança interior que precisa ser acolhida e vista e amada, e nem sempre ela vivenciou isso na infância. E aí a gente vai para a vida como adultos, carregando essa criança ferida dentro de nós Muito e nos certo, tornamos adultos infantilizados, né? A achando que Enola, está sendo muito, né? Que está sendo muito sério. a Enola no filme em nenhum momento ela se coloca como vítima, né? Eu achei muito legal isso. Ela vem os desafios, ela vai desenrolando, vai desenrolando, vai desenrolando. Ela não fica, ai, coitadinha de mim, minha mãe me abandonou, eu não Meus sou ninguém irmãos na são contra vida. mim, né? Meus irmãos querem Exatamente. fazer Meus como irmãos estão contra mim. Não, ela falou, opa, como é que eu posso me salvar dessa história, né? muito lindo. Esse filme é Como eu incrível. posso me salvar no meio de tudo isso? E Mas aí, mais incrível que o filme é a jornada que a gente faz, né? Para entender ele. sim. E aí eu queria deixar aqui o convite, né? A gente já está terminando, né, Silvânia? Não dá para ficar muito tempo mais, assim. É um convite para dar continuidade a esse trabalho. A gente fez a jornada de 3 dias, né? Um trabalho em grupo e com acompanhamento. Já é uma prática que eu faço desde 2019. Algumas pessoas gostam, outras não, e tá tudo certo, né? Um formato simples, nada demais, mas um formato também muito rico, né? Assim, que a gente consegue trabalhar de uma forma bem profunda. E eu quero abrir o aprofundamento coletivo da jornada da menina sabida, né? E aí eu gostaria também de propor algo novo, né? Aí já é um desafio para mim também, de incluir a introdução desse aprofundamento com uma live, com um trabalho, talvez no Google Meet, né? Ou no Zoom, onde a gente possa fazer uma troca presencial, ao vivo, e depois dar continuidade via grupo, né? Com as tarefas. Então, seria uma abertura ao vivo,
com todas as peregrinas da jornada que vierem conosco, e a gente daria sequência durante uma semana com as tarefas via grupo, né? E então a cada dia eu compartilho um conteúdo e uma tarefa para você realizar em casa. Você realiza a tarefa e depois volta para o grupo e compartilha a sua experiência, e a partir disso eu ofereço a guiança, né? Que eu chamo carinhosamente de guiança, mas é uma orientação terapêutica. Então, esse é o formato do nosso aprofundamento da jornada da menina sabida. Quem sentir de vir conosco será muito bem-vinda, é um trabalho para mulheres, né? E eu fico por aqui, então, agradeço profundamente a Silvânia. Eu vou deixar mais informações, né? Esse vídeo vai ficar gravado, vou deixar mais informações sobre esse aprofundamento. Quem sentir, escreve nos comentários, eu quero, então me manda no direct, ou me manda um WhatsApp, também tem meu WhatsApp aí no Instagram. Corre atrás para vir com a gente, né, Silvânia? Bom, eu super recomendo, né? Assim, porque é profundo, é esclarecedor. A gente busca as respostas para questões existenciais, questões que vêm até as gerações, né? E que a gente pode olhar e fazer diferente, né? E, Sim. E e é para muito pensar, né, assim, não é um trabalho individual só, né? É um trabalho coletivo também, porque se é, eu me desenrolo, uhum, eu contribuo para que várias pessoas se desenrolem também à minha volta, né? Se eu consigo trilhar essa jornada, se eu consigo fazer a minha travessia, eu estou contribuindo para outras pessoas fazerem também. E aí a gente talvez consiga sair desse lugar, né, enquanto humanidade ainda precário, em termos de consciência. A gente está com uma consciência muito baixinha ainda, muito muito baixinho, pobre, né? muito da coisa assim. Faço isso, né? Daquela É, coisa muito mais é, linear, né? De busca de coisas de mais externas, dizendo assim, né? é, Realizações externas, eu tenho observado. e as coisas estão mudando, né? Assim, a gente está num movimento de transição planetária, a forma linear não funciona mais, já está caindo por terra. As transformações acontecerão de forma exponencial daqui para frente. Quem não tiver flexibilidade, criatividade, fluidez, autoconhecimento principalmente, não vai conseguir surfar nessa nova onda. Então, Uhum. o mais importante de tudo, eu acho que é isso, é a gente poder fazer esse mergulho interno, aprender a surfar nessa nova onda, que tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe, né, A os gente nossos descobre limites, sabe até as- onde a gente pode ir, né, tem uma certa flexibilidade, mas se a gente não se conhece, aí realmente a gente fica à mercê das intempéries, né, e dos acontecimentos externos, e aí não é legal, né? mesmo. Então é isso, querida. Agradeço profundamente, uma honra trabalhar com você, Muito lindo, né? Que a viu? gente A seja gente mais fica por junto. aqui. Sim, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Gratidão, né, pela presença e espero que estejamos juntas em breve, no aprofundamento coletivo da jornada da menina sabida. Um beijo grande. Vai Até a sempre próxima. Tchau, tchau. carinhos.